Temos novos índices, dessa vez o índice de atividade econômica do Banco Central. E aí, Ju, polegar para cima ou polegar para baixo? Polegar para cima, Boa. Megali, estamos com mais número positivo do que negativo aí na nossa coleção, né? Tá 3-1 na semana. Pois é, estamos bem, Parece que bom, Flamengo. né? A economia continua... Estamos com a economia surpreendendo mais para cima do que para baixo, viu? Bom dia para você, para ela aqui com a gente de manhã, com a Sheila. Bom dia para você, ouvinte. A gente tem aqui os números que acabaram de ser divulgados pelo Banco Central, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. O número mostra crescimento da economia brasileira de 1,17% em julho em relação a junho. É um indicador que vem bem acima do previsto. A expectativa média do mercado financeiro era um crescimento de 0,5%, então veio um resultado mais do que o dobro esperado. Esse é um indicador que é tido como uma espécie de prévia do PIB, que é o indicador oficial da nossa economia. É um indicador bem mais simples, a metodologia é diferente, mas é um indicador que traz um termômetro importante, porque ele traz as informações dos principais setores da economia brasileira. Então, a gente vem trazendo aqui, essa semana a gente falou ontem do comércio, falamos já do setor de serviços e ele traz a compilação dos principais segmentos que a gente já tem até agora. E com esse balanço positivo, a gente vê que a gente tem mais notícias positivas do que negativas. Então, ontem a gente trouxe aqui a queda das vendas do comércio, mas o setor de serviços cresceu mais do que o previsto e a indústria brasileira também teve uma produção acima do previsto. A agropecuária, o agronegócio também está indo muito bem. Então, o balanço acaba sendo mais positivo aí na média dos negócios. Qual é o retrato que a gente tem hoje da economia brasileira? A projeção de crescimento da nossa economia esse ano já está perto aí dos 3%. Ninguém poderia imaginar que a economia brasileira pudesse crescer na casa dos 3% poucos meses atrás. Então, houve realmente uma recuperação mais forte do que o previsto. A reação do setor de serviços nesse pós-pandemia foi mais vigorosa, com a reabertura da economia, com a possibilidade das pessoas voltarem a viajar, voltarem com as condições sanitárias, voltarem a poder consumir serviços que dependem muito da circulação de pessoas, do contato físico, restaurantes, bares, entretenimento, salão de beleza. Esse segmento de serviço que mais pesa na nossa economia, que mais gera emprego, teve uma reação acima do previsto. E é o setor de serviços que está liderando a recuperação da economia e a geração de emprego. Atrás vem a produção da indústria, que recupera também perdas também provocadas pela pandemia. Começa a ter uma regularização na chegada de peças. Estavam faltando muitas peças por conta da pandemia. A China, lembra, demorando a entregar uma série de peças, principalmente para a indústria automotiva. Você começa a ter uma certa normalização na entrega de peças. E o comércio, que a gente conversou aqui ontem, que teve uma queda de vendas, tem muito a ver com a inflação, porque o setor de serviços está mais ligado ao consumo de rendas mais altas, está ligado a uma demanda represada, muita gente que, enfim, queria viajar, ficou muito tempo em casa, queria rever parentes e tal, tem essa justificativa, mas a gente já vê no comércio que tem ali um reflexo maior de rendas de todos os tipos, né, mais altas e mais baixas, o quanto que a inflação alta ainda pesa muito no poder de consumo do brasileiro, principalmente uma inflação muito alta de alimentos. Olhando para frente, Megali, Sheila e Ellen, a perspectiva é que a inflação comece a dar um alívio maior. A gente já viu aí combustíveis, né? Petróleo deve ter uma tendência de continuidade de queda, essa é a perspectiva, com o mundo crescendo menos. Os alimentos também, a gente deve ter uma boa safra agrícola também, então a gente deve ter uma perspectiva melhor de inflação,
ajudando no consumo de itens básicos, de coisas mais essenciais. Agora, produtos mais caros, as famílias muito endividadas, crédito muito caro, a gente já vê que produtos que dependem muito de financiamentos, né, com esse juro muito alto, a gente vê eletrodomésticos, essas coisas que dependem muito de parcelamento, veículos e tal, isso deve continuar sofrendo mais. Então, o balanço, acho que, né, entre aos trancos e barrancos, aí a gente percebe que, embora a gente veja aí essa inflação pesando muito, essa inadimplência, endividamento, a gente vê ainda a economia resiliente e surpreendendo para cima. Acho que é um balanço aí mais positivo do que negativo de uma situação econômica que a gente tem nesse momento. Pô, se a gente fazia meses falando de recessão, da possibilidade da gente de diminuir em 2022, pô, estamos muito no lucro, muito mesmo.